Para mim é um grande prazer estar aqui. Eu fui aluno na época da Escola Técnica, né? E aqui eu tenho boas recordações daqui. Joguei handebol aqui durante muito tempo, nunca perdemos durante o tempo, os 3 anos que eu joguei. Joguei pela seleção do estado também. Para mim é sempre um prazer voltar aqui. Ok, então sua pergunta, o que é um exemplo de revolução tecnológica? Talvez isso daqui seja um excelente exemplo. Tá? O que tem nisso daqui? Bom, se isso aqui for só, se vocês lembram, antes de inventarem os chamados telefones inteligentes, existiam já telefonia sem fio, custava $5.000, era um tijolo que você tinha, né? Então, foram outras funcionalidades que levaram isso daqui a ser um exemplo de revolução tecnológica. A principal, como é que funciona o que está por aqui? Isso é basicamente uma aplicação direta da mecânica quântica, né, que começou estudando um problema aparentemente bobo, radiação de um corpo negro, levou a mecânica quântica e se isso daqui fosse de válvula, a gente teria que provavelmente ocupar todo esse andar da Saraiva para ter o mesmo poder computacional. Então, foi a invenção dos transistores, que é uma aplicação direta que permite coisas desse tamanho com poder de cálculo. Mas mais do que isso, o que transformou isso daqui num brinquedo extremamente útil? Duas coisas, né? Comunicação sem fio, que isso daqui tem, ok? A comunicação sem fio e a internet, que provavelmente é a coisa que mais impactou nossa vida nas últimas décadas. Começando com o sem fio, que é a base disso daqui. Na verdade, quem inventou isso daqui é uma história bem interessante. Provavelmente vocês nunca ouviram falar, que vocês são muito jovens, talvez o professor lembre, mas nossa geração talvez lembre. Foi uma mulher chamada Hedy Lamarr. Até hoje é considerado por alguns como a mulher mais bonita do cinema. Ela também era considerada também um escândalo da época, porque ela foi a primeira mulher a aparecer nua no cinema e a primeira a simular um orgasmo feminino num filme tcheco. Depois ela se casou com um multimilionário americano que era muito tinha muito ciúme dela e tentou destruir todas as cópias desses filmes que existem. Então, quer dizer, os tempos mudam, as pessoas nem tanto, né? E o que ela, além dela ser uma mulher extremamente bonita e ser assim à frente do seu tempo, ela era uma inventora. E ela inventou a base do sistema de telefonia sem fio para um sistema de comunicação de torpedos durante a Segunda Guerra Mundial. Ela era austríaca, de origem judia, e ela participou desse esforço de guerra, inventando uma comunicação de torpedos, que essa invenção é a base da comunicação Wi-Fi disso daqui. A outra coisa que torna isso aqui extremamente útil é a internet, certo? Agora você pode usar o telefone, o Wi-Fi e a internet para procurar sobre ela depois, se vocês quiserem. Então, o Wi-Fi a internet foi basicamente a web, né? A internet foi invenção americana, mantida pelo Departamento de Defesa americano, o DARPA, que é uma agência de financiamento de pesquisas avançadas, no auge da Guerra Fria, provavelmente na década de 60, onde eles estavam preocupados em caso de uma guerra nuclear, o corte de comunicações entre as agências americanas de defesa. Então eles criaram esse daqui, que era para ser redundante. Se você tivesse uma explosão atômica numa cidade... Não foi no CERN, não, que começou? O CERN é a web. A web. Então a internet veio basicamente do DARPA. E a ideia era, no caso de um ataque nuclear, você manter a comunicação entre as agências do governo, né? Mas isso daí se tornou realmente importante com a invenção do web pelo Tim Berners-Lee no CERN, e que é uma coisa de física básica. E o cara chegava a gente com diferentes plataformas de dados, um tinha um Apple, outro tinha um Windows, e não se falava. Ele inventou esse protocolo que é a base da web, e só o impacto econômico disso daí é medido em bilhões de dólares. Então, né, exemplo de ciência básica transformando em riqueza, gerando empregos e afetando o mundo. Mas recentemente vocês vão provavelmente dizer que nasceram numa época de sorte, porque a gente acaba de passar um marco que vai impactar talvez igual ou mais que a invenção da internet, que é a supremacia quântica.
conseguida pela Google algumas semanas atrás, né, com computação quântica, e essa supremacia quântica se dá nas duas pontas do que é a computação quântica. Ter um computador capaz de fazer algo muito mais rápido do que um computador convencional e fazer uma tarefa que nenhum computador convencional consegue fazer. Isso daí, em 20 anos, vai mudar o mundo. Tanto que tem um monte de investidores nas startups e tem uma coisa chamada hoje Quantum Gold Rush, a corrida do ouro quântico, as empresas de startup injetando dinheiro e elas veem que vai fazer com isso. Na outra ponta, com inteligência artificial, em 20 anos o mundo vai ser completamente diferente se não tiver sido destruído numa catástrofe global, numa guerra de qualquer coisa. Mas eu acho que esse é um exemplo. Agora tem mais de física que tem. Pequenas coisas. Uma delas é a antena fractal. Também. Porque eu me lembro ainda dos primeiros celulares, tinha uma antena de quarto de onda que era bem grande. Então era um tijolão com uma antena grande. E agora a antena você nem percebe que é um fractal aí dentro. E a tecnologia 5G vai fazer com que você não precise se preocupar muito com a intensidade do sinal, né? Vai tornar o telefone mais útil ainda. Bom, esse é o pontapé inicial. Quem gostaria de perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário? É sobre o 5G. O que é isso? Bom, talvez eu não seja a pessoa mais adequada para responder isso daqui. Nós temos os engenheiros lá atrás. Mas a tecnologia de 5G ela muda o patamar da qualidade de comunicação. Essa nova tecnologia chinesa, por isso que tem uma certa briga, né, com as empresas, porque uma tecnologia chinesa está bem mais avançada no chinês. E ela tem algumas vantagens. A principal é essa. É o mesmo protocolo de comunicação, mas tem uma série de vantagens. O principal é você não depender da intensidade do sinal. Então, você vai ter melhores telefones e melhores comunicações. Mas talvez alguém saiba mais sobre o 5G. Não. Porque o computador quântico ele tem uma concepção diferente você explora o próprio conceito da mecânica quântica de estado. Talvez é meio difícil explicar isso sem usar muita terminologia de mecânica quântica, mas é um computador diferente. Ele opera de maneira diferente e os princípios de funcionamento dele são diferentes, baseados na outra aplicação direta da mecânica quântica. Ele vai ser mais rápido e ele faz tarefas que o computador hoje não consegue fazer. Além da criptografia, né? Uma aplicação imediata é uma criptografia quase inquebrável. Teoricamente inquebrável, mas sempre que alguém diz que tem alguma coisa inquebrável, alguém descobre uma maneira de quebrar. Professor, aqui no Brasil tem algum computador quântico? E se sim, quantos qubits ele consegue manter em superposição? Quantos transistores quânticos ele tem? Eu acho que o recorde hoje é alguma coisa como 19. 19 qubits. Eu acho que esse é o recorde das. Você pode entrar na IBM e tentar comprar o software, e está quase comercial, mas para brincar, né? Para aprender essas coisas agora. Agora, esse daí da Google foi interessante que eles colocaram no site da NASA, esse negócio da supremacia quântica, e depois tiraram. Então gerou um certo ruído se havia alguma precipitação nisso daí ou se nós estamos falando de algo verdadeiro. Mas na Nature dessa semana tem duas coisas interessantes. Uma tem um comentário sobre a supremacia quântica e outro talvez mais interessante para a gente, que é como a ciência tornou a China uma superpotência. Esse vale a pena ler. No momento em que a ciência está sendo atacada de todos os lados, as universidades atravessam uma parte difícil, esse é um bom exemplo como uma nação usou a ciência para mudar de patamar, não só a qualidade de vida dos seus habitantes, mas para se tornar uma potência científica, né? E quando você tem uma potência científica, você tem uma potência militar imediatamente associada com isso, né? Eu me lembro que em 64, eu vi do pai da João Baez, que esteve no Brasil, no projeto piloto da Unesco, ele falar que estava havendo uma transformação na China. E a prova disso é que ele dizia, a China está começando a fabricar osciloscópios. Você imaginou? E naquela época o Brasil, em termos de foguetes, estava mais avançado do que a China.
A Coreia talvez seja um exemplo mais interessante de comparar, né? Nessa época, mais ou menos, se você olhasse, a Coreia tinha quase que a mesma renda per capita que o Brasil, né? E hoje você vê que a Coreia é patamar de diferença do Brasil. O que eles fizeram? Investiram maciçamente em educação e se pagou, né? A Coreia é uma potência não só econômica, mas em inovação tecnológica. E se não tivesse os problemas políticos dos vizinhos, talvez você pudesse ter um país até mais desenvolvido, né? Apesar da guerra, né? Apesar das guerras das duas Coreias, que destruiu um pedaço grande do país, né? Precisamos da Clara intervir aí. Vai, Clara. Eu já escutei falar muito sobre computadores quânticos, mas eu não sei, por exemplo, você falou que a supremacia quântica, atingir a supremacia quântica é um marco de extremamente importância, mas como isso, o que exatamente isso significa, atingir a supremacia quântica? Não, você vai mudar o nível de computação, isso é um marco na computação. Associado com inteligência artificial, o mundo vai ser muito diferente daqui a 20 anos. Muitos dos nossos empregos vão desaparecer, certo? O tipo de coisa que você pode fazer vai mudar de patamar. Se você consegue pensar viver sem o seu celular e sem a internet hoje? Parece que a gente está falando pré-história, mas nós estamos falando de pouco tempo, certo? E a revolução tecnológica tem esse aspecto, né? Você tem a primeira grande revolução tecnológica foi a revolução dos testes, provavelmente. Não, talvez você possa dizer que o vapor, mas uma coisa depende da outra. Assim, em termos de inovação tecnológica, você pode pensar que foram os testes, né? Aí tornou a Inglaterra um país desse tamanho, com poucos recursos naturais, na dona do mundo durante alguns séculos, tá? Mas junto com isso daí, você tinha que distribuir seus produtos. Para isso você precisa ter uma rede de distribuição, que foram os trens. Junto com a indústria têxtil vieram os trens, né? O Brasil também viu isso acontecer, a distribuição de trem. Aí depois você vem a revolução dos automóveis nos Estados Unidos, que também precisa de distribuição, né? E aí depois você vem a revolução da informação, que é hoje, que são os computadores que a gente viu da microeletrônica. A quarta revolução é a inteligência artificial, estão falando, né? E a quinta a gente não sabe qual foi. Talvez seja o fim nosso. Os computadores vão ficar tão inteligentes que eles vão concluir que a gente não é uma boa ideia. A gente polui o planeta, destrói as coisas, cria guerra. Talvez eles resolvam que o mundo vai ficar melhor se eles derem um jeito de... que é basicamente o Terminator, né? Se eles forem inteligentes o suficiente, talvez seja melhor eliminar a humanidade. Mas de novo, o telefone do grafeno, né? Cada pessoa quer ter um celular, algumas pessoas têm mais de um celular, só que para funcionar isso daqui você precisa de alguns minerais que são finitos, e a China domina quase a totalidade dessas reservas. Então o grafeno, que é uma folha do grafite que a gente usa, pode ser um substituto para isso daqui, porque as terras raras não têm terra rara suficiente se todo mundo quiser usar esses equipamentos parecidos com o celular. Está ficando caro, é finito, e as reservas estão basicamente concentradas na China. Então, mas a inteligência artificial é uma coisa que está mudando, às vezes sem perceber, né? Às vezes você liga, acha que está falando com a pessoa, você não está mais falando com a pessoa. Isso aí é a parte chata da IA, né? Liga, a gente está vendo e ninguém fala. Eu estou brincando, mas tem sido dessa forma. A gente sabe que não é uma pessoa que está usando. Mas muitas vezes você não sabe que não é uma pessoa. Por exemplo, um teste que se faz em computação, que é chamado teste de Turing, esse teste é o seguinte: você começa a fazer perguntas e respostas, você não sabe se é uma pessoa ou se é um programa que está respondendo. O teste é considerado... Eu não respondi, ele já tinha uma outra pergunta. Aí foi quando eu percebi que eu não estava muito IA, né? Mas esses programas novos passam nesse teste. Você não é capaz de dizer se você está falando com a pessoa ou se você está falando com uma máquina. Essa
só fazer uma pergunta sobre cultura, sobre história do Brasil. Aí dificilmente a máquina foi treinada para isso. Pode ser ainda. No futuro. Sentimentos, não é? Essa é uma boa pergunta. O que são os sentimentos? Afinal, aí você entra numa coisa mais filosófica. O nosso cérebro é mais do que uma máquina química ou não? Eu acho que tem um lado de história. Eu sei, mas a pergunta é mais básica. Quer dizer, será que o nosso cérebro é apenas uma máquina química? Os sentimentos são basicamente uma reação química, certo? A coisa mais sublime que você tem, que é o amor de mãe, é basicamente um fixador químico. Se você não tiver no parto, a mãe não vai ter o menor apego com o filho. Então, boa parte do que a gente acha nobre são moléculas. Se tem alguma coisa além disso, aí é mais filosofia do que ciência. Mas dificilmente a máquina tem a criatividade de uma pessoa, de um cérebro humano. Não vi ainda. Não acho. Mas existe. Existe o quê? Já existe softwares claramente depois de um processo, um algoritmo, uma rede neural, com gerações e gerações se treinando e evoluindo, conseguiu-se ter um algoritmo que é capaz de criar músicas do zero. Você dá os timbres dos instrumentos, dá as notas e ele faz um arranjo harmônico de uma orquestra inteira, tipo que ele criou. Já tem algoritmos que são capazes de desenhar. Você dá uma folha branca e ele cria uma obra de arte lá. Exato. Sabe? Sempre ensinado por um humano. Ou Criado não. por um humano. Criado por um humano. Mas ele pode aprender sozinho. Então, a criatividade eu não acho que seja uma qualidade estritamente humana. Primeiro, alguns animais demonstram criatividade, inclusive usando ferramentas, além não só primatas, né? O corvo é um pássaro extremamente inteligente, sabe até contar. Tem alguns testes que fazem que ele é capaz de não ir muito longe, mas ele é capaz de entender contagem. Mas o xadrez é um exemplo. Por exemplo, tá? Minha tia que está lá no fundo, junto com minha mãe e minha outra tia, okay? Ela me deu, quando eu tinha 14 anos, ela me deu de presente uma coleção de xadrez, da qual eu fiz bom uso aprendendo a usar. Um desses livros tinha um capítulo sobre se seria possível algum dia um computador jogar xadrez. A resposta era não. Por quê? Porque o cara calculava, ele via todas as possibilidades, o número de jogadas possíveis entre a abertura e até o jogo se desenvolver era maior que o número de átomos do universo. Então, mesmo que o computador fosse extremamente rápido, isso seria impossível de ser feito. A premissa que estava errada, porque da mesma maneira que a gente não calcula todos os movimentos, que é impossível, você desenvolve uma certa estratégia de jogo e alguns princípios, certo? Isso foi colocado no computador e o Deep Blue bateu vergonhosamente o Kasparov. E o xadrez é considerado, se você vai ler assim, digamos, o mais nobre dos esportes, o único que faz a diferença entre os homens educados e homens não educados. Mas será que o computador... Algumas jogadas do Deep Blue são absurdamente geniais, sob qualquer parâmetro. O computador tem bondade, tem altruísmo, tem esses sentimentos. Então, mas o que é o sentimento? É o computador químico ou nós vamos além dele? É uma estratégia ganhadora, né? Por exemplo, por que os canhotos como eu, que em geral são mais espertos que a maioria né? Os canhotos em geral são mais espertos, mas você tem 10% da população que é canhoto. Mas a maioria das ferramentas foram feitas para pessoas destras, de forma que os canhotos cometem um monte de acidentes porque estão usando ferramentas que não foram adequadas para ele. Em algumas línguas vai além disso, né? O italiano, por exemplo, é sinistro, tem um significado pejorativo você ser em algumas civilizações os caras matavam os bebês logo que mostrava isso daí. Por que 10% do negócio se mantém na população? Não. Essa é a brincadeira
que os canhotos são mais espertos. Não existe prova nenhuma de que os canhotos são mais espertos. Mas, historicamente, você tem, assim, por exemplo, quais são para você os 3 maiores generais da história? Alexandre, Ramsés II, Júlio César? Aníbal. Júlio César, Aníbal, talvez. Mas Ramsés, Alexandre e Bonaparte eram canhotos. No esporte é fácil você explicar a supremacia dos canhotos, porque o cara treina para enfrentar 90% dos destros e os destros não treinam para enfrentar os canhotos. Então no esporte você vê tênis, boxe, beisebol, que você faz uma diferença do pitch na mão esquerda, os canhotos. Mas tem um estudo muito interessante mostrando por que não desaparece. Tem uma teoria de evolução, por que não desaparece quando você está em minoria. Porque em princípio você está em minoria e deveria ser eliminado do pool genético. Tem um modelo que explica por que se mantém. Se você fosse maioria, o sistema converge, mas tem uma margem onde sempre volta porque tem alguma vantagem evolutiva essas variações. Né? Mas o cérebro é diferente. O cérebro de um canhoto tem um wiring completamente diferente. E só recentemente as pessoas aprenderam que o remédio que você dá em psiquiatria para um destro não necessariamente funciona do mesmo jeito no cérebro de um canhoto. E, estatisticamente, os canhotos têm uma propensão muito maior à esquizofrenia, ser paranoico. Tem uma química cerebral no canhoto que é diferente. O número de pessoas com problema psicológico é estatisticamente maior. E aí você usa uma química que foi desenvolvida para pessoas destras, que não necessariamente funciona do mesmo jeito. Isso é uma descoberta meio recente de que existe uma diferença na química cerebral de canhotos e destros. Eu tenho um amigo aqui em Natal que ele escreve com a mão direita, escreve com a mão esquerda, escreve com o pé direito e com o pé esquerdo. E aí? Mas isso aí você consegue fazer. Ambidestro. Vamos saber isso aí, evolução. Se você treina até 7 anos de idade, você consegue fazer tudo isso. O difícil é você ter passado dos 30 e tentar fazer. Porque aí o cérebro já mais ou menos já não é mais possível essa plasticidade toda. Apesar que tem muitos exemplos novos, né, de plasticidade. Né? Mas tem muita coisa interessante na química. Mas o problema vai além da ciência, né? É saber se você tem alma ou não, ou se a gente é apenas um computador químico. Mas muitos desses sentimentos nobres que você falou, a gente sabe que são neuromarcadores. Esse, por exemplo, da mãe e o filho, é algo chocante para algumas pessoas. Se você não tivesse... Da solidariedade. Tem um modelo evolutivo que explica por que a cooperação é uma boa estratégia. Mas tem um limite, né? Porque senão os espertos levam vantagem. Bem, aqui no Brasil os espertos são maioria. E como são, né? Infelizmente, sim. Segundo a tecnologia muito para a informação. Mas, Não. não é pela velocidade. Se você não tivesse aprendido, se nossos ancestrais não tivessem aprendido a jogar uma pedra bem, não estaríamos aqui. A tecnologia começa na alvorada da humanidade, né? Lascar uma pedra, isso era, certo? A tecnologia de ponta da época. Parece algo trivial até você hoje tentar fazer. Pega o látex e tenta fazer boas pontas de flecha, que você vai ver que tem um monte de tecnologia para ser incorporada nesse processo. E fazer o fogo. Fogo. O fogo fez a grande diferença, né? Então, Metais. Então técnica também é tecnologia? Técnica? O que é que você define como tecnologia? Tudo aquilo que a gente usa, tudo aquilo que o ser humano usa como instrumento para melhorar a condição que ele está ou resolver um problema que ele passa. Tipo, seja lascar uma pedra para afiar a ponta de uma lança, seja fazer uma brasa para começar um fogo e não passar frio, seja... Ok, essa é uma boa definição. Ou o computador que vai resolver contas para mim, decifrar um código nazista e fazer eu ganhar guerra. Esse é outro exemplo de onde a ciência fez a diferença, né? A Segunda Guerra, a gente não está falando alemão agora, por 3 grandes descobertas científicas, né? Que fizeram a diferença na guerra. O radar,
certo? A quebra do código do Enigma e a arma nuclear, e a bomba atômica. E a penicilina A também. penicilina veio já depois, não fez um grande efeito depois, no final da guerra. Mas se tivesse sido descoberto uns 10 anos antes, teria poupado milhões de vidas, né? Porque muitas das vezes o cara não morre do ferimento, mas morre da infecção dos ferimentos. Eles já observavam isso na guerra na guerra da Secessão Americana. Eles já perceberam isso daí. Quando soldado que caía para frente, quando era ferido, tinha uma expectativa de vida maior do que os soldados que caíam para trás. Se o ferimento fosse frontal, né? Que é o que normalmente acontecia naquele... Põe o esquadrão aqui, põe o seu esquadrão lá. E descoberto por causa da contaminação por... como é que a gente chama esse? O bicho da carne lá. Tapuru. É. Ele não só se alimenta do tecido morto, necrosado, como ele espelha um antibiótico natural. Então, às vezes, o cara caía para frente, só ia ser socorrido ou no outro dia ou 2 dias depois. É a penicilina natural disso daí. Pequenos detalhes, às vezes, fazem diferença. E hoje está sendo usado intencionalmente pelos médicos essa técnica, né? Gente que é diabética, que às vezes não responde a tratamento de antibiótico, nas feridas, eles colocam o tapuru na ferida, ele remove o tecido necrosado, expele o antibiótico natural e às vezes é a única maneira de evitar uma amputação em diabéticos. Principalmente de feridas que são recorrentes e difíceis de tratar. A gente geralmente fala de informação, a gente está muito ligado à velocidade com que a luz se propaga em determinado meio. Que é assim que a gente dá uma boa informação. Mas aí a gente sabe que existe um interlaçamento quântico, que é a informação imediata. Aí, tipo assim, existe alguma tecnologia usando a vantagem do interlaçamento quântico para nós, Usar... Eu não entendi a sua pergunta. porque descobriram que a única coisa que viaja mais rápido que a luz no vácuo é a informação, por causa do interlaçamento quântico. São duas partículas que estão mutuamente... Não, em princípio você não pode passar nada mais rápido que a luz, nem informação. Não, mas Tudo que for físico não vem. Mas eu posso pegar um bastão caindo aqui e a velocidade que esse bastão cai matematicamente pode ser maior que a velocidade da luz, certo? Mas se for algo físico, não é possível. Até onde a gente sabe que não é possível. Mas assim, o princípio do interlaçamento quântico fala que se você muda uma partícula, a outra muda automaticamente. Você está falando de emaranhamento. Isso, Aí a gente já está usando esse conhecimento para produzir tecnologia. Tem gente tentando alguns protótipos explorando isso daí, mas isso daí está talvez há 10, 15 anos até você ter algo prático, ou talvez mais. Né? O próprio conceito do emaranhamento quântico ainda é uma coisa que nem todo mundo aceita numa boa. Né? Tem interpretações. Isso aí está muito na fronteira para você pensar em algo que você pode... Mas nunca se sabe, de repente alguém tem uma ideia inteligente e faz uma aplicação. Para quem trabalha na mecatrônica, sendo robótica, controle de automação em geral, tem a pirâmide da automação. Esse vai ser o primeiro a perder o emprego com inteligência artificial, certo? Não adianta mais fazer robôs ou fazer robôs no meu lugar. Tipo, tem um processo lá, sei lá, um negócio que esquenta água. O cara lá mexe na válvula esquenta água, um pouquinho mais esfria. Aí tem um controlador que faz o sozinho, tem o supervisório que diz pro cara lá onde o que está acontecendo. Aí vai subindo até chegar, sei lá, o mainframe da KR que diz: as pessoas estão sem dinheiro porque a economia está baixa, então para de esquentar água para essas pessoas. Você acha que... Mas só que isso não existe, uma automação completa, desde da administração da empresa, para o gerente do meio, para o trabalhador lá na planta da fábrica. Em alguns lugares existe, por exemplo, os chineses têm os chineses têm algumas partes dele, o processo completamente automatizado, do jeito que você está falando, desde o gerente a... Aqui no Nordeste tem a fábrica da Jeep, que é um negócio também... Às vezes tem que... também para tem 30 funcionários. Agora, será que se todas as fábricas ou todos os processos fossem automatizados desse jeito,
teria emprego pra gente. Então, é um paradoxo. De repente você puser as máquinas para fazer tudo, quem que vai comprar as coisas? Quem que vai ter salário para comprar as coisas? Aí tem gente dizendo que aquela ideia de você ter uma renda mínima universal vai ser o único jeito, porque todo mundo vai receber um mínimo e a partir daí se vira. Porque se as máquinas começarem a tirar todos os empregos, onde vai ter o dinheiro para comprar os produtos que as máquinas vão fazer? Ou seja, não iria precisar ter máquina. Não vai precisar ter máquinas. É o paradoxo da inovação. E tem que lembrar também que nem sempre a melhor solução tecnológica é a solução que se implementa. Certo? Um bom exemplo é o Concorde. O Concorde era um avião muito mais avançado, hoje ainda ele seria muito mais avançado do que o Boeing e o Airbus que está voando, certo? Ele não voa mais. Caiu. Não é porque ele caiu, ele já estava morrendo. Ali foi o prego no caixão. O acidente em Paris foi um acidente no caixão, foi o prego no caixão. Não vai porque ninguém está mais disposto a pagar talvez 3, 4 vezes mais por uma passagem para chegar quase algumas horas mais rápido em Nova York, e às vezes esse tempo que você ganha você vai perder no trânsito do aeroporto até chegar no centro da cidade, certo? Da mesma maneira que os processadores pararam de avançar na faixa que você estava. Ninguém está disposto a pagar mais $1.000 por um processador que vai abrir o seu PowerPoint ou o seu Word 3 milissegundos mais rápido. Você está disposto a pagar? Não, então nem sempre a melhor solução tecnológica é implementada porque tem um fator econômico por trás, certo? Não se viabiliza. E tem esses exemplos clássicos de mercado que são travados, né? Beta versus o VHS, os carros. Por exemplo, o professor comprou um carro, um Honda. Você está pensando em comprar um Honda. Okay? Se você falar comigo que teve um Honda e eu digo não compre, ou por chance você fala com ele que diz eu gosto do carro, isso afeta toda a economia. Tem até o cara que ganhou o prêmio Nobel explicando como que o consumidor afeta o mercado. Pequenas decisões afetam. Aí já são 2 pessoas com Honda. Aí a terceira pessoa que falar pode falar comigo que sou contra, mas agora ele já tem 2 a favor. A tendência dele comprar um Honda agora foi afetada, no sentido positivo de comprar. E nem sempre o mercado se estabelece na base do melhor produto. Você esperaria, no mundo ideal, na economia ideal, que o mercado dominasse, se estabelecendo na melhor relação. Mas economia também é um sistema complexo que depende da história. Se a gente rodar a história da vida, provavelmente, não sei se estaríamos nós aqui, ou os dinossauros explicando por que os humanos não deram certo. O seu exemplo do Concorde é um outro motivo. O Concorde foi derrotado na economia, não foi outro. Porque os americanos proibiram o Concorde de pousar em Nova York, alegando que ele fazia muito ruído. É só durante o período, depois isso foi levantado. Depois que o pessoal, as companhias desistiram de usar, aí eles permitiram. Tanto que esse último voo que acabou o acidente era um voo, acho que Paris-Nova York, né? Estava operando Paris-Nova York. Pois é, mas já não tinha muito. Os países protegem suas empresas como as mães protegem seus filhos. É verdade. E só que tem mães mais zelosas do que outros. Tem mães que entregam os filhos. Né? Então, menos o Brasil. O Brasil não protege suas empresas. Então aí, Aldebrecht, todas essas grandes empresas de engenharia que davam emprego aos engenheiros, o Brasil hoje. Mas essa questão vai além da economia, né? Tem uma componente política muito forte nisso. Então, é porque sobre computação quântica, ela vai afetar, por exemplo, linguagens de programação de baixo nível, sendo que sobre a programação de alto nível, como que a computação quântica poderia mudar, ou se vai afetar? Eu acho que a IBM te dá um kit de graça para você brincar hoje, mas ainda é rudimentar. Mas isso que a gente não sabe o que aconteceu na Google, isso vai ter que esperar para ver. Aparentemente eles deram um salto quântico. Foi um avanço assim a gente não sabe ainda os detalhes porque dá só o ruído. Mas isso você está falando de uma revolução daquelas que divide a história antes e depois. Que a supremacia, aparentemente eles conseguiram a supremacia quântica nas 2 coisas.
Um computador em termos de velocidade, em outra coisa, e numa a tarefa que o computador convencional não consegue fazer. Então, mataram os dois principais problemas de uma só vez. Mas ainda tem que esperar um pouco para ver quão real é isso aí. Certamente as ações da Google vão subir se for verdade ou vão cair se não for verdade. Continuando o questionamento que o Caio fez, assim, isso seria só com as linguagens de isso não tem muita ideia, mas assim, se eu puder falar, porque isso encantaria no caso a linguagem de alto nível, só na questão da velocidade, ou ia mudar a forma como a gente programa no geral? Vai mudar a forma que você programa. Eu não sou especialista em computação, eu sou um físico que usa computador. Então estou dando apenas meus palpites aqui. Como fica gravado, infelizmente eu vou ter que responder depois se eu disser alguma besteira. Agora a internet é o juiz que não dá para desmentir. Mas certamente vai mudar a forma que você faz pela própria arquitetura E o terceiro passo é interfacear com o cérebro. Essa é a outra fronteira que tem feito avanços, né, muito rápidos. Um dos problemas ainda é o contato, porque o cérebro não gosta de coisas estranhas. E aí você coloca o contato, mesmo nos ratos, você coloca o contato nos ratos, alguns meses depois, já um tecido fibroso já foi ao redor dos... Portanto, que a ideia é você possa acessar sem ter contatos físicos, né? No rato eles conseguem fazer, mas eles removem a parte óssea do rato, não dá para usar isso em humanos trivialmente, digamos assim. Que aí com infravermelho... Com ondas eletromagnéticas, campo... Sim, mas o osso foi feito para proteger o cérebro, exatamente. Mas tem maneira de... Tem maneira, mas até agora não tem, digamos, maneiras muito eficazes de fazer. Só em ratos e cobaias, porque o bicho vai morrer alguns meses depois. Você já escreveu o artigo, já submeteu o artigo, então não dá para fazer a mesma coisa com humanos. Talvez em alguns lugares se faça. Eu vi uma reportagem onde os caras estão começando a fazer. Apesar dos... Não, tem sempre essas coisas, mas a gente escutava essa história 10, 15 anos atrás, era para estar tudo valendo hoje e não está. A outra técnica que vai realmente impactar é o CRISPR, né? Que você vai editar o DNA. Isso daí também é um gênio que saiu da garrafa e não se sabe muito bem onde que isso vai parar, né? Vamos para uma eugenia, vamos criar... Pensa bem, onde que as pessoas morrem facilmente? Porque a gente foi desenhado para ter uma proteção aqui, certo? Cair, bater, mas não para uma faca ou para um projeto, certo? Mas se você alterar seu DNA para que na sua pele aqui faça igual o casco de uma tartaruga, é uma possibilidade, certo? Então você faria já um super-homem. Você pode tentar esfaquear uma tartaruga na casca, não vai ser muito eficiente para matar a tartaruga. Bastava um colete à prova de balas que fosse natural, né? Então, mas você pode, em princípio, fazer. Veja, a natureza é a engenheira máxima, certo? Tudo que você pensar em termos de materiais, a natureza faz. E faz a partir das células, certo? Aí você tem coisas como a casca de tartaruga, como o nacre, que é um compósito absurdamente fantástico para absorver choques. Tudo isso é feito biologicamente. Okay? Você pensa no CRISPR daqui a 100, 200 anos. O cara vai estar desenhando para vocês ter a pele de tartaruga, os ossos serem 10 vezes mais fortes, sem falar na substituição de órgãos, que hoje é quase uma realidade com impressão 3D. Né? O fígado, hoje, você está há 5 anos de conseguir imprimir seu próprio fígado, com a tecnologia que tem hoje. Há 10 anos, provavelmente, de conseguir imprimir seu próprio rim. Certo? E, talvez intermediariamente a tecnologia é para você imprimir seu coração. Se você imprimir seu fígado, se você imprimir seu rim e seu coração, qual é a expectativa de vida? Vai subir pelo menos 10 anos. Porque, em geral, a morte vem, se não for traumática em acidente, né, a morte vem exatamente associada com esses 3 órgãos. Se você conseguir imprimir isso daí,
põe 10 anos de expectativa de vida. Se você puser mais 10 anos de expectativa de vida, quais são as implicações morais, quais são as implicações econômicas de você fazer isso? A gente está vendo em tempos extremamente interessantes. Espero que dure para poder prolongar minha vida em mais 10 anos, mas certamente a geração de vocês vai ter uma expectativa de vida pelo menos 10 anos a mais do que eu, só com essas técnicas aqui. Sem falar de medicina especializada, individual, né? Reparo de DNA, novos fármacos, novas tecnologias, as técnicas cirúrgicas avançaram enormemente. Você está fazendo correção de feto em bebês e fetos, né? A gente tem um filho de um amigo nosso lá, que o filho dele consertou o coração no feto de 3 meses, dentro do útero. Isso seria inimaginável 10, 15 anos atrás. Então todas essas tecnologias vão mudar completamente e vão afetar a economia, vão afetar as questões morais, né? Então, as questões morais são interessantes quando se vai usar a inteligência artificial, ok? O carro autônomo é um bom exemplo. O que é que você vai fazer num carro? Seu carro é autônomo, que é uma realidade. Hoje você não faz porque as complicações são muito mais legais do que técnica, né? Você já tem tecnologia Google para fazer um carro andar nas estradas, então na cidade é um problema, ok. Agora, como é que você vai programar o seu código? Está lá, você tem um velhinho atravessando a faixa de pedestre e tem 2 crianças do lado esquerdo e o velhinho do lado direito. E o carro tem que tomar uma decisão que vai ter que matar um dos dois. Como é que você programa isso para o computador? O que é que ele deve fazer? Mata o velho que já viveu bastante. Drift e pega os 3 de uma vez. Essa não é uma solução aceitável. Não, foi igual para todo mundo. Não é uma solução aceitável. Isso lembra das leis da robótica, do Asimov, as 3 leis? A gente está entrando mais ou menos nesse daí, né? O que é que você faria? Você é o programador, você tem que dizer o que o carro tem que fazer. Obviamente, drift. Não, eu te dou essas 2 opções. O que é que você prefere? Matar um velho ou matar 2 crianças? Sei lá, o órgão das crianças está mais fácil de se aproveitar. Talvez ele tivesse ele saísse da programação. O computador não pode sair da programação a menos que ele seja autônomo. Entra numa função especial de emergência. Exatamente. Não, essa não é uma questão retórica. Essa é uma das questões que o pessoal que está desenvolvendo esse carro autônomo tem que fazer em algum momento. E isso não é uma questão trivial. Isso não é uma questão de tecnologia. Isso é uma questão de... Essa é uma questão moral. E você vai ter que colocar alguns guidelines em situações onde o dano tem que ser calculado, o que é a melhor solução. Isso não é uma questão trivial. Essa situação aí, obviamente, alguma das leis de Asimov foi quebrada, então você vai ter que escolher a que é menos ruim. Qual que é a menos ruim? Sei lá, você mata as crianças e aproveita os órgãos delas. Eu acho que a mãe dessas crianças provavelmente não concordariam com a sua solução. Mas aí seria como uma triagem hospitalar também, né? Se você tem a situação que chega um paciente idoso, um paciente... Exatamente. Existe um código de ética. Já existe triagem. Mas aí é mais fácil, né? Você avalia onde a intervenção é prioritária. É uma questão muito mais simples. Mas a questão médica equivalente é: eu tenho um leito na UTI e tenho esses 2 pacientes. Um de 30 anos e um de 60 anos. Quem vai? O médico às vezes tem que tomar essa decisão. Ele não vai explicitar a decisão que ele toma, mas você tem esses gargalos morais e éticos que vai além da tecnologia. Seria uma questão de probabilidade. Aí você tem que programar isso daí. Se você não consegue tomar nenhuma decisão, essa é uma abordagem interessante. Você joga o dado e diz quem que vai morrer. Acho isso bem mais interessante, né? Eu não teria da morte. Provavelmente você não vai passar essa legislação na Califórnia jogando no dado. Sei lá, no Japão vencer. Tem coisas que vão além da tecnologia, né? Essas questões que às vezes a gente não para pensar, de decisões éticas, são importantes. E você vai programar, você tem que criar as diretrizes, né? E é interessante que a ficção científica já tinha abordado essas coisas
o livro do Isaac Asimov, né, das Trilhas da Robótica, é uma coisa parecida com essa, né? Que foi pensada na época de 60, 70. Tem algumas pessoas acabam pensando para isso, porque, tipo assim, em um mundo perfeito você meio que teria zonas em que você poderia atravessar, mas você não poderia atravessar, então talvez fosse outra solução. Tipo, você está passando na parte de pedestres, então é como se aquele carro fosse entender que é segurar uma faixa de pedestres, então ele meio que vai se preparar para isso. Mas esse não fosse realmente. Ok, mas esse caso do que o carro, desse experimento do carro autônomo que matou uma pessoa na Califórnia, o cara estava numa bicicleta e atravessou fora da faixa de pedestre. Aí justamente tipo, é questão. Foi uma falha do programador. Então, essa é uma questão. Uma falha do programador, porque o bom programador devia ter previsto esses casos para o carro frear, para o carro não exceder velocidade. Então, mas tem um limite das leis da física entre o tempo de decisão e execução. Talvez um próprio motorista humano não conseguiria parar do mesmo jeito, porque o tempo de reação. No Brasil, teve uma matéria da Ana Maria Braga que, tadinha, ela foi mostrar um carro que andava sozinho. E bateu, Bateu bateu nela. Só que Esse é um bom exemplo que a tecnologia falha. Não existe tecnologia perfeita, a prova. tipo, Nem você é capaz de. a culpa não é do programa se o freio do carro para de funcionar alguma hora. Exato. Você pode tentar ao máximo controlar todas as variáveis do Não, processo. não tem controle, para. não dá. Uma coisa vai sair para funcionar aleatoriamente, você não tem como controlar isso. Exato. Isso aí, mas isso aqui já é uma questão mais complicada em outro nível, né? Onde você. É o equipamento que falha. Por exemplo, freio falhou. Aí já adicionou um complicador. Mas estamos falando de algo mais simples, de diretrizes de programação. Mesmo o caso de um médico no hospital. Quem que entra primeiro? A ética médica diz que o paciente que chegar primeiro entra. Mas a gente sabe que nos hospitais nem sempre isso é respeitado. A falha do político que limitou o número de leitos na UTI. Só isso. Mas o número vai ser sempre finito, né? Infelizmente não tem hospital. Principalmente à medida que vai se tornando muito caro. A gente gasta, e a gente está gastando, o Brasil está se aproximando dos números americanos. Você consome 40% do recurso médico são consumidos para manter a pessoa nas últimas 2 semanas de vida. 40%. Que são os procedimentos de UTI, os procedimentos de... E na outra ponta você tem gente que às vezes morre de fome. De novo, aí como é que você balança a distribuição de recursos? Um bom governo aumentaria a probabilidade de viver, proibindo o cigarro, uma série de coisas que fazem mal à saúde, causam câncer. E algumas pessoas dizem que um bom governo não se mete na vida das pessoas. Por exemplo, aqui não deve dizer com que ela... ainda se constrói edifícios com amianto. Na própria universidade você vê o teto lá de Mas amianto. isso daí já é falta de fiscalização, porque é proibido. Olha, outro dia eu vi um senador da República, dono de uma mina de amianto, defendendo e dizendo, não, eu tomo banho com isso e nunca sofri nada. A maioria no mundo é proibido, amigo. Nos Estados Unidos é proibido. É verdade. Mas na maioria do mundo também alguns agrotóxicos que nós usamos também são proibidos. Aqui, liberaram não sei quantos agrotóxicos, 60 novos do governo, dizendo que era para salvar. Então, aí é o exemplo onde a tecnologia tem uma componente política em toda decisão tecnológica. Não adianta ter o concorde, se o regulador acha que pode ou o outro acha que não pode. Infelizmente, a sociedade civil está cada vez mais omissa, né? Isso não é um problema só do Brasil, né? Será que, por exemplo, realmente a nossa moral é o limite para a tecnologia? Por exemplo, a gente tem redes neurais, inteligências artificiais que pensam trilhões de vezes mais rápido que o cérebro humano. Conseguem tomar decisões. E conseguem tomar decisões realmente de forma mais lógica, mais embasada que... Não, você está refletindo o programador. Calma. Que racionalmente iria dar um melhor resultado. O que é racionalmente? Sei lá, você tem O que você acha... De novo, você quer matar as crianças. Garanto do outro lado que vai ter gente dizendo
que mate o velho. Mata o E essa é uma decisão tão racional quanto o que você está dizendo que é para O matar. avião vai bater no prédio. Você pode derrubar o avião e deixar bater no prédio. Um avião vai bater no prédio. Você pode derrubar o avião, matar as 300 pessoas lá dentro, deixar o avião bater no prédio e matar as 3 mil que estão lá. 3.300, né? Que é meu avião também. Sabe? É uma decisão bem utilitária, do ponto de vista bem utilitário. Se você fosse usar a decisão racional, você não pegaria uma pessoa doente que não tem a menor expectativa de se recuperar e deixaria ela no hospital até morrer. Mata o cara então, pô. Essa é a decisão racional. Não. Aí, aí você vai preso além disso. A decisão racional, não existe decisão racional. Você pode no máximo chegar a uma decisão de consenso, mas a racionalidade é um conceito que você acha que é A, outra pessoa acha que é B. E você não vai provar por A mais B que você está certo para ela, nem vice-versa. Não existe racionalidade. A racionalidade é baseada em premissas, e as premissas são escolhas. Aí, de novo, você bate na forma de governo. Tem gente que acha que o governo tem que dizer quem casa com A, quem casa com B, se pode fumar, se não pode fumar, se deixa de beber, se não deixa, se deve usar droga, não vai usar. Essa é uma concepção de princípios, que muda com o tempo, né? Se você fizesse essa mesma pergunta em 1920, o número de pessoas respondendo A vai ser completamente diferente se você fizesse a mesma pergunta hoje. A racionalidade mudou? Não. Mudou a racionalidade? A gente ficou mais esperto? Você acha que a gente é mais esperto do que as pessoas nascidas em 1920? Absolutamente não. Talvez a gente não seja mais esperto nem que nossos ancestrais neandertais. A sociedade é algo dinâmico, né? E veja, a evolução não tem sentido. Isso é um grande erro achar que a evolução tem sentido. A evolução não tem sentido. A gente não é melhor do que nossos ancestrais sobre nenhum aspecto. A gente deu mais sorte, talvez, de ter sobrevivido. A evolução só diz que os mais aptos sobrevivem, não quer dizer que são os melhores. Podia ter sido um cara genial, encontrou um tigre de dente de sabre na esquina, já era. Toda aquela linha promissora que daria o super-homem de hoje morreu na esquina. Não existe melhor em biologia. Existe o que funciona e não. Existe o que funciona não, depende da variável. O que funciona num ambiente hoje não funciona num ambiente amanhã, né? Essa é a adaptabilidade que é a chave da evolução. Com a tecnologia que a gente tem hoje, que já está disponível, seria possível a um custo não tão elevado monitorar as cidades de uma forma de reduzir essa criminalidade? Claro. Que tem hoje. Porque eu vejo, a gente tem tanta câmera, né, por aí, hoje em dia. Mas não adianta a câmera. Eu te dou um exemplo que é no interior de São Paulo, cidade de Indaiatuba, que usa câmeras inteligentes. O que são as câmeras inteligentes? Ela lê a placa do carro e consulta um banco de dados. Se o seu carro foi roubado, tem um aplicativo que você entra e notifica a central que seu carro foi roubado. O próximo sinal vai verificar essa placa, a central de guarda vai ser acionada e você praticamente zerou o roubo de carro na cidade de Indaiatuba. Pois é, isso não custa. Não custa, custa muito mais barato do que o custo social de reprimir, não, e a própria indústria de seguros, a própria indústria dos carros. Você tem tecnologia para isso, não é uma tecnologia cara, falta vontade política e se isso é prioridade ou não de uma administração. Mas isso é algo trivial, e essa tecnologia hoje é trivial, de você criar um banco de dados que lê a placa. O governo de São Paulo está usando para cobrar imposto, né? Você passa lá, não pagou o licenciamento, na frente lá o guarda vai ser notificado, para ele multa. Essa tecnologia é simples, existe. Esse é um exemplo onde você baixa a criminalidade trivialmente. Existem coisas mais sofisticadas de criminalidade mesmo, de evitar assalto, evitar roubos e tal. Mas roubo de carro no Brasil alimenta parte do sistema complexo de criminalidade. Se você bloqueia uma perna, às vezes você tem efeitos cascatas em outra. Um dos últimos projetos que eu venho trabalhando com minha antiga equipe era o Sentinela. Foi um projeto que o pessoal da Barreira do Inferno passou. Era como se fosse, sei lá, uma torreta fixa, que se mexia assim, tinha uma câmera, identificava uma pessoa, só que essa torreta tinha um fuzil, e tipo, identificava uma pessoa, atirava. Tipo, não é tão difícil fazer, não é tão difícil implementar, tem câmera que consegue fazer, só que é certo. Eu pessoalmente não acho. Tipo, qual vai ser o critério para definir uma pessoa que está lá
vai levar bala. Tá no programa tá no programa que alguém fez, certo? As diretrizes estão lá. A diretriz está lá. Mas o sistema pode falhar em programação. A câmera pode ver errado, sei lá, pode falhar. O equipamento pode falhar. Te dou um exemplo muito interessante de computação. Tem um livro chamado Erro Fatal. Se vocês quiserem ver como que algumas coisas simples se transformam em grandes problemas de computação, é esse daí. Esse é o exemplo interessante. Máquina de tratamento radioterápico. Ok? É uma geração nova da GE, que tem ela tem os 3 eixos que poderiam girar. Ok? Só se você lembra da aula de física, rotações macroscópicas não comutam. Significa que se eu fizer a rotação no eixo X primeiro, no eixo Y segundo e o Z, o resultado final pode ser diferente se eu fizer Z primeiro, Y, certo? Você lembra da física 1? Então, os caras instalaram essa máquina, começaram a testar resultados, e depois de algum tempo, houve 3 acidentes onde mataram vários pacientes com a dose excessiva e no lugar errado. E o diagnóstico de descobrir esse erro envolveu um trabalho exaustivo e muita gente até que se descobriu o erro. E o erro parece uma coisa, história que não dá para acreditar, mas esse é um exemplo de programa mal feito. De novo, você tem que lembrar que eu tenho que dar o comando de rotação para o eixo X, certo? No começo, quando a máquina está sendo testada, o operador é uma máquina nova para ele, ok? Então, cada coisa que ele vai fazer, em geral, ele vai no manual e vê a sequência que ele vai fazer. Se eu quiser que a posição final seja X, eu faço esse primeiro, esse segundo e esse terceiro. Passou em todos os testes de treinamento do cara. O que acontece que à medida que você vai ficando mais se acostumando com a máquina, você começa a fazer os processos de maneira automática, sem mais seguir. E o que o cara fazia? Ele dava entrar no comando, em um erro, a máquina não tinha tempo ainda de ter concluído essa rotação, o cara entrava com o segundo comando. O resultado final é uma posição diferente, que irradiava um tecido não do tumor, matava o cara. Tem muitos desses exemplos. A mesma coisa aconteceu com esses aviões Max agora Não, mas aí é mal feito mesmo, né? Aí é mal feito. Mas nesse cara, o programa, as instruções estavam corretas, mas tinha que ter um if que só executava o segundo comando depois do motor completar a rotação do primeiro. E é difícil de achar, por quê? O cara tentava testar a máquina seguindo o manual, o resultado final estava correto. Foi difícil descobrir que essa era a origem do comando. De qualquer maneira, havia um erro que escapou ao conhecimento do... Mas o erro não está nem no programador. Eu estava ligado na mecânica, né? Porque a rotação de pneu, rotação não comuta, de forma que eu girar X, Y, Z, o resultado final é diferente de eu girar primeiro o outro. Mas o tempo de você girar, dependendo do ângulo que você deu, é diferente. É um motor de passo. Tem que fazer, leva tempo. Quando eu dava o azar dessa operação num ângulo ser maior que a operação no outro, o resultado final é que você estava irradiando um tecido saudável e não um tecido. Juntando assim as partes, né, para uma aplicação simples. A gente fala tanto hoje do problema de desmatamento, queimada, que é um problema simples e não deixa de ser... Não é um problema simples como a Amazônia está vendo sendo queimada. Não, pelo ângulo de que é fácil localizar. Monitorar hoje é fácil. E a tecnologia, ela está em funcionamento. Existe fiscalização, existe localização de focos, probabilidade de que seja um possível foco, por exemplo, de incêndio. O desmatamento ele é visto hoje com facilidade. Existem técnicas novas, né? Quem desmata já percebe que o drone, o satélite, ele segue uma certa resolução espacial. Né? Então eles sabem que fileirar, né, fica menos perceptível. Então a gente vai se adaptando, como por exemplo, a gente melhora a nossa carcaça, digamos assim. Então vamos fazer armas novas, né? Mas essa é uma tecnologia muito antiga. Essa tecnologia é muito mais sofisticada. Ela foi desenvolvida pelos soviéticos e pelos americanos, de forma, se você disparar um foguete intercontinental nos Estados Unidos ou da União Soviética na época,
Os satélites já tinham tecnologia para detectar esse foco de calor, acompanhar a evolução dele e prever se isso era um míssil interbalístico. Comparado com a Amazônia, o tamanho do calor é ordens de grandeza maior. Então, você não tem dificuldade nenhuma de saber onde que a mata está sendo queimada. Mas o desmatamento, Sim. aí tem outras técnicas, assim, é algo que a gente já faz, mas o interesse político domina. Então, assim, a gente está falando antes de inteligência artificial, né, que é algo que nem funciona ainda. Imagine para algo mais negociável, algo mais... Aí é outra coisa que escapa à ciência, isso não tem nada a ver com ciência. Tem a ver com crime. Alguns, por incrível que pareça, aparentemente alguns desses incêndios foram provocados intencionalmente. Né? Imagina se realmente o robô que dá tiro em gente. Essa é uma boa aplicação, pessoal. O cara está incendiando a floresta, já Passou alguém com isqueiro, já vai bala, sabe? Mas não pode nem mais queimar o equipamento, né? Você tem tecnologia para detectar uma vela a milhões de quilômetros. Uma vela, que é o que esse telescópio faz, né? Capaz de detectar equivalente à luz de uma vela a milhões de quilômetros de distância. Localizar o incêndio na Amazônia é algo com a tecnologia que dá para fazer quase a olho nu, praticamente. Isso é falado, é acionado, só não é... E aí você tem que chamar, teria que ter um programa para lançar os aviões para tentar controlar o fogo antes que se alastre. Né? Existe uma precaução, existe uma probabilidade... Então, mas aí vem um pouco o que o professor Aliassi falou, do componente humano. Na Califórnia, todo ano se queima centenas de casas, algumas pessoas morrem todo ano, incendeia no mesmo lugar, as pessoas continuam morando no mesmo lugar, porque querem morar no mesmo lugar. E se sabe que todo ano vai incendiar ali. Todo ano, centenas de casas são queimadas e algumas pessoas morrem. A tecnologia te diz, aqui não é um bom lugar para você colocar a sua casa. Queima no outro ano a pessoa põe de volta. Então, essa decisão da racionalidade que ele quer, como é que você explica isso? A racionalidade é o que eu gosto desse lugar e vou pôr minha casa aqui e ninguém tem nada a ver com isso. Seleção intelectual. Quem faz isso tem dinheiro em geral. Né? Faz isso. Olha, Califórnia, todo ano você tem isso. Todo ano você tem incêndios não controláveis. Pessoas morrem e casas aos montes são queimadas e as pessoas no outro ano estão construindo a casa de novo no lugar. Então a racionalidade humana é questionável sobre algumas ações. por exemplo, o Brasil já tem tecnologia de satélite que monitora a América do Sul basicamente ao vivo, sei lá. Sim, o CIVAM foi feito. Agora que a tecnologia não era nossa. A SGDC está lá em cima. É, o CIVAM. O CIVAM foi desenvolvido na época que a Dilma era da Casa Civil, né? Mas era a tecnologia da companhia americana, a mesma que operava no Iraque, né? Agora o nome... Blackwater? Não. Mas ele foi desenvolvido para evitar infiltrações de pequenos aviões com contrabando e drogas. E ele era capaz de detectar e depois se desenvolveu a política, né? Que o Brasil atira a primeira vez de advertência e eles têm ordem para derrubar os aviões que não obedecem descer. Não é difícil. Todo ano se abate vários aviões no Brasil. Não é difícil monitorar o Brasil com a quantidade de Não. satélites que a gente tem, nem tipo 5 fotos a cada... Quer dizer, para esses satélites militares, né? Porque quando você voa sobre a Amazônia, na aviação civil, você está voando num buraco negro. Isso é inaceitável nos dias de hoje. Só que uma coisa Você está voando lá, cego. Uma coisa você vê lá, está tendo um incêndio, só que outra coisa é você fazer alguém mexer um dedo para ir lá. Mas são tecnologias diferentes, né? Tecnologia para identificar um pequeno avião se movendo é uma tecnologia diferente de detectar calor. Só que o Brasil tem. E não é nossa, essa tecnologia era do projeto CIVAM, né? De defesa da Amazônia, era Não, mais para não foi evitar... a gente que desenvolveu. Hã? Não foi a gente que Não, desenvolveu. essa tecnologia foi comprada. Só que outra coisa é beleza, você detectar um incêndio lá na Amazônia, e outra coisa é você mexer o dedo, assinar o documento para que alguém vá lá e apague. Pague o quê? Isso aí. Ah, sim. Isso aí já é decisão de alguém. Isso, tem uma decisão política, tem que ter os aviões de prontidão. É caro esse processo. A Amazônia É grande. é grande. Né? Você lá não Isso, interessa. então, de novo, esse problema vai além da tecnologia, é uma decisão política. Você sabe que o problema existe, você tem os mecanismos de detecção, você tem o mecanismo de atuação e depende de algumas pessoas tomarem as decisões. Né? Depende da caneta, no fundo você tem razão, depende da caneta. Né? Depende da BIC. Na mão da BIC, azul
E do Deixa ponto, eu do tentar- ponto de vista econômico, faz nem sentido. A Amazônia vale muito mais em pé do que, né, só a biodiversidade, o potencial farmacológico. Para as pessoas racionais. Para os criminosos, não. Eles estão querendo é um dinheirinho mais, botando abaixo as árvores. Né? Não, é roubo, é crime. É invadindo crime. A terra dos índios. Claro que é muito mais vantajoso economicamente para o ladrão que vai lá e corta a madeira e vende a madeira, mas também tem quem que compra madeira, né? Outro lado. Eu diria outro ladrão, mas pessoas às vezes não têm a consciência que quando compra algumas coisas você está fazendo parte do processo. Se não tiver mercado, não tem gente abatendo a madeira. Então, na maioria dos lugares tem, né? Cadê a certificação de origem da madeira? Cadê a fiscalização? No momento que tem mercado e o negócio, pô, eu vou lá com minha serra e volto com 100 mil reais, que incentivo econômico melhor que esse? Com pouca chance de ser preso, pouca chance de... E ainda tem mercado para absorver isso daí? E o incentivo do governo, então, acabou. Não, o governo não incentiva oficialmente, não pode incentivar um processo desses, né? Mas no Brasil se peca muito por omissão e incompetência. Infelizmente é a marca de muitos governos, não é de agora, né? Desde 1500 que a gente vem assim. Né? Quando a família real chegou no Brasil... Primeiro presidente do Banco do Brasil que foi criado, porque a gente não podia ter operações financeiras, não fez. Quem que foi o primeiro presidente do Banco do Brasil? O amante da rainha. Então, o Brasil está no nosso DNA de 500 anos. Veja, eu vi lá em Paris, na ilha atrás de Notre Dame, edifícios lá de 5 andares que eram construídos com uma estrutura que era de madeira, não era madeira pau-brasil, aquele pau da cor vermelha. Né? Então, a Notre Dame é um bom exemplo, onde você tem países desenvolvidos, tecnologia, sistema de detecção, okay? E acidentes acontecem. Não tem como se evitar. E se não fosse a atuação heróica dos bombeiros, não teria sobrado, não teria sido igual ao nosso museu. Que isso daí realmente... Né, a gente passa 3 dias remoendo o fígado da destruição do museu. Né? Mas no museu era diferente. O museu era anunciado o que ia acontecer. Né? Deixa eu tentar desviar o professor Douglas aqui para outro campo onde ele tem atuado muito. Parte da nanotecnologia, nanotubos e da chamada soft matter, os materiais formados por cadeia de carbono, que realmente... Isso daí é uma tecnologia mais, digamos assim, mais incremental, né? Você tem melhorias que você tem, às vezes você nem sabe que está. Se você estiver comprando, aqui para o Natal deve ter um bom mercado, de usar protetor solar usando nanotecnologia. Essa é uma das primeiras aplicações no mercado, usando nanopartículas de óxido de titânio, né, que protege do ultravioleta. Então, às vezes, mas esses são tecnologias incrementais, né? Que às vezes você nem vê que você está. Mas comparado com a revolução que vem da informação, os materiais contribuem, mas não é tão visível, né? Desde as pedras, a gente está aqui porque alguém aprendeu a quebrar aquelas pedras, fazer as flechas, senão a gente teria virado comida há muito tempo. E a revolução das pedras não acabaram por falta de pedra, né? Você deu o salto, da mesma forma que não vai acabar o uso de petróleo por falta de petróleo. Todo dia se descobre mais reserva. Mas a quantidade de petróleo é finita. É finita, mas não vai acabar. A gente não vai mudar a tecnologia do petróleo porque o petróleo vai acabar. A gente vai migrar para a tecnologia mais sofisticada antes do petróleo acabar. Já tá movendo, né? Se Deus quiser. Hã? Se a caneta quiser, né? Se Deus quiser, não é um bom tempo científico, né? Se a caneta quiser. Não, isso aqui é global, né? Global. Isso aí passa por legislação, né? A Europa, por exemplo, 2020 ou 2025, você não vai poder mais usar carro a gasolina. Isso vai forçar os fabricantes a desenvolver uma tecnologia. É que a gasolina não existe nada melhor como combustível do que a gasolina. A relação de eficiência da gasolina. A gasolina só é insubstituível para aviões de voo em alta velocidade. Mesmo aviões não tem. Tem um teste lá que foi feito lá em São Carlos, com o avião da TAM,
usando biocombustível, o avião voou. É um problema econômico, né? Você tem que produzir toneladas e toneladas. De milho para virar biocombustível. Não é uma solução. Biocombustível é muito mais uma operação de relações públicas, de mostrar que propaganda, do que você não vai conseguir gerar a tonelagem de querosene de aviação com biocombustível para alimentar a frota mundial. E o ganho é incremental. E às vezes a gente tem percepções erradas. Eu tenho um estudo que eu achei interessante, na semana passada, que cortar a carne vermelha na sua saúde, os ganhos não são tão grandes quanto as pessoas fazem. Continue no seu churrasco, feliz, que às vezes é melhor do que ficar irritado comendo soja. E mesmo quando a melhor solução também não tem a melhor percepção pública. Por exemplo, é um fato, sei lá, energia nuclear é a mais limpa e é a que rende mais. É a melhor energia que a gente conhece. Não é a melhor energia, porque se você tiver um acidente com a usina tá, nuclear, não é a mais não é apagar incêndio na Amazônia, né? O Brasil é a testemunha, tecnologicamente é de novo, tecnologicamente é a melhor solução, mas quando você considera globalmente, não é a melhor solução. A menos que você não tenha reatores hoje que você possa dizer que são reatores 100% seguros. A gente lembra de Goiânia, onde uma pequena ampola fez o estrago que fez. Agora imagina aquilo num reator como Chernobyl, ou numa cidade como São Paulo, uma cidade como o Rio de Janeiro. Você vai precisar de 500 anos para resolver esse problema. Inclusive, mundialmente está tendo uma corrida pela fusão nuclear ao invés da fissão nuclear. A gente está muito longe da fusão. Está muito longe. É mais segura, teoricamente, porque para você sustentar a reação de fusão nuclear, você precisa necessariamente de um gasto de energia. Isso. Então, no momento que tiver um acidente e essa energia processada, a reação automaticamente para. Mas a liberação que você fez de energia é suficiente para explodir todo aquele bairro. A única vantagem é que você não vai explodir com material radioativo. Né? Mas quando você está liberando uma quantidade grande de energia, não interessa. A natureza não quer saber qual é a origem dessa energia. A liberação, você lembra do Terminator, quando ele joga fora o fio céu dele, que é mais ou menos aquilo, né? É como se você tivesse no seu bairro um sol. Isso, em miniatura. Exatamente. Mas nesse sentido é melhor, porque mesmo que tenha acidentes, os acidentes são localizados e você não tem um problema radioativo, né? Mas um acidente vai fazer um estrago equivalente a uma pequena bomba atômica, de qualquer jeito. E de qualquer maneira vai gerar ultravioleta. Não mas o estrago é bom, é momentâneo, acabou, quem morreu, morreu, quem queimou, queimou, limpa a área, faz outro. Agora, num reator nuclear, você pode precisar de 200 anos para limpar isso daí. Eu acho que não tem nada mais assim, didático do que foi Goiânia, né? Uma pequena ampola, numa irresponsabilidade de quem jogou, né, no lixo, uma coisa que sabia que não podia jogar. Coisa médica, o cara que tem um certo nível de sabia quais são os potenciais, e jogou, né? Aquilo foi um que você achou. Quantos tem aí nos lixões do Brasil com potencial de fazer um estrago do mesmo jeito? A gente não sabe. Cadê a nossa Comissão de Energia Nuclear que devia monitorar todos os raios-x de dentistas no Brasil? Não tem inventário nenhum. Não tem inventário nenhum. Os próprios dentistas são vítimas disso. A contaminação por mercúrio no dentista do Brasil é quase 40% dos dentistas estão com nível de mercúrio no sangue mais elevado que deveria ter. Quer dizer, se o dentista está, imagina o paciente. Se o cara não se protege, ele que vai pagar a conta, imagina o risco para o paciente, né? Oi? Mas o HIV que ele pode te passar só precisa uma vez. Ou hepatite C, que é contaminação por dentista. Um monte de contaminação de vírus hoje vem de tratamento médico e odontológico. E aí, infelizmente, se foi naquela vez que a senhora foi, só precisa um evento. É probabilístico, mas só precisa um evento. Hepatite C está ficando sério. Contaminação médica. Olha, tem coisas hospitais que não limpam os instrumentos médicos de maneira apropriada. E uma coisa que leva anos para se manifestar, então, às vezes é até difícil saber onde foi contraído. Tem coisas mais simples
que o pessoal está usando e que está contribuindo para que a vida diminua em sua duração. Vou dar um exemplo. Em geral, se usa o chamado splitter. O splitter é um sistema de refrigeração similar ao de uma geladeira, onde você consegue, através de um circuito fechado, fazer circular um líquido refrigerante. Um líquido que leva o calor de dentro para fora e lá é irradiado. E com isso a gente fecha a porta. É como se fosse uma geladeira e nós dentro e consumindo oxigênio. Mas em geral as portas não são perfeitamente herméticas, então a difusão, mas tem gente que tem um cuidado. O ideal seria manter uma frecha da porta aberta. Tem gente morrendo por isso. Há vários casos comprovados em que gente morreu exatamente porque... Não, mas aí tem que ser um caso extremo com a quantidade de CO2. O cara ficou 3 meses internado na Não. Houve casos aí onde a vedação era completa. Não, se a pessoa fecha completamente, aí você está dentro de um carro ligando o CO2. E você vê isso até nos hospitais. Nos hospitais é terrível, porque usam o splitter, os germes ficam circulando, não há renovação de oxigênio, isso na própria UTI. A porta não pode ser perfeitamente hermética, né? Isso se justifica, por exemplo, aqui, porque a porta está aberta. Uhum. Mas na porta fechada, é como se estivesse dentro da geladeira com a porta fechada. Que o consumo que você faz também num quarto grande, nas horas que você dorme também, tem que calcular o tamanho do quarto, quantas pessoas tem. Bem, eu só durmo com a janela aberta. Aí você pode pegar a dengue, é mais perigoso que eu explico. Mas as pessoas às vezes não sabem disso. Isso é um alerta importante que o vendedor deveria alertar, né? Os antigos aparelhos ar-condicionado de janela tinham a opção de você fazer ele troca. a renovação mas ele troca 30% do ar normalmente. Mas ele tem que calcular, um bom exercício de calcular quanto você consome de oxigênio no quarto, quantas horas você vai dormir e se você deve manter o quanto aberto. Eu já notei que muitas das arquiteturas mais atuais, elas são ineficientes em termos de ventilação. Por exemplo, recentemente eu estava vendo uma matéria sobre as escolas públicas que estavam com problema de ar-condicionado. Só que eu me lembro do meu ensino fundamental inteiro, uma escola que não tinha ar-condicionado nenhum, que era só ventilador, e que as janelas ficavam todas abertas. Tinham corredores grandes, com janelas abertas o tempo todo, que permitiam a ventilação. Então, talvez essa questão do ar-condicionado possa passar também por uma nova visão, ou talvez... O problema é muito mais antigo. Você conhece a Universidade Federal? O campus aqui? As janelas são feitas para a Suíça, porque aparentemente no concurso que ganhou o projeto, usaram aqui. Então você tem janelas basculhantes, que é exatamente cair a neve. Eu estudei disso dentro, era um forno, não adianta a janela estar aberta, não circulava ar, né? Isso é verdade. E você sabe como que isso aconteceu? Eu lembro que o senhor me contou essa história, já não lembro os detalhes. Era um sobrinho do Java Passarinho, que por acaso era o ministro da Educação, que ganhou o projeto e simplesmente copiou algumas estruturas do Sul, onde ele precisava do efeito estufa para aquecer internamente. Numa época que não existia o split, né, que ar-condicionado era um luxo, ali era uma sauna, né? Eu sofri muito assistindo na aula de cálculo, porque entre o calor e dormir era... O próprio prédio da reitoria a reitoria também se faltar energia para o ar-condicionado, o pessoal sai correndo. Porque o vidro tem essa propriedade. O vidro deixa entrar a luz, sim, mas... traz energia, aquece internamente, mas isso. Excelente para lugar onde a temperatura é baixa, né? O infravermelho não consegue sair. O efeito estufa é isso. E não tem ventilação. O mais crítico é não você tem as janelas abertas desse tamanho e não ventila. O projeto, se fosse projeto de engenharia, era para ser reprovado.
Aí você diz, não, janelas grandes, tem espaço. Não circular. Ele foi feito exatamente para evitar você perder, porque em geral você tem que aquecer e custa energia, né? Foi feito para otimizar esse processo, que faz todo sentido no Rio Grande do Sul, na Suíça, mas não no trópico de Natal. E vai piorar, sabe por quê? Extinguiram. E até hoje ninguém nunca mexeu. Do currículo e arquitetura. E aí aconteceu uma coisa interessante. Num prédio novo lá do Departamento de Física, o arquiteto achou bonito botar o orifício do ar-condicionado junto do piso. Aí o que é que acontece? Os pés ficam gelados, mas a cabeça fica quente. Vai ser um ringue de esquilo. E não houve maneira de evitar isso. Nós percebemos, fomos ao escritório. Então, E nunca isso foi corrigido porque ia prejudicar a beleza. Isso, o arquiteto está preocupado com a beleza da coisa, esquece que às vezes, quando não faz um erro mais grave, como eles tiraram resistência dos materiais também de alguns cursos de arquitetura, a pessoa não tem ideia do que ele pode fazer. Tem um caso famoso em Campinas, de um arquiteto, que eu não vou dizer o nome, mas super premiado, que fez o desenho de uma casa e o cara queria um jardim de inverno, né? Aí o peão da obra falou, doutor, se o senhor mandar fazer, eu faço, mas vai cair. Dito e feito. O cara que lá trabalha, o peão que nunca foi na universidade, mas tem noção, por experiência da resistência de materiais, sabia que o projeto ia fraturar. O cara resolveu acreditar no arquiteto e não na experiência do peão de obra. O resultado é feito e caiu. Nós planejamos uma vingança contra o pessoal da cidade. Mas o tiro saiu pela culatra, porque, veja, nós expusemos essa questão no vestibular. Onde é que você colocaria o aparelho ar-condicionado? Aí a filha de um colega nosso, Paulo Fugo, disse, lembrou da sala? Essa questão é uma canja, porque eu vejo lá na sala de papai o aparelho ar-condicionado junto do piso. Perdeu a questão. E é coisas básicas, né, de engenharia que às vezes se esquece. No prédio do petróleo há coisas do mesmo tipo. Os arquitetos fizeram uma parede envidraçada muito bonita do lado do sol. E do outro lado é totalmente sombra. Então, mas não são só os arquitetos brasileiros, não, porque eu estava recentemente numa visita numa universidade, que eu também não vou dizer o nome, mas o novo prédio do Departamento de Física, absurdamente espetacular a visão. E fizeram com essas janelas também não verticais. Depois verificaram a mesma coisa, o sol bate, ok? E a única maneira de fazer é colocar cortinas, mas a cortina não segue assim a parede, né? A cortina segue a lei da gravidade e fica assim. Então você tem uma coisa que o vidro é assim e a coisa feia de uma cortina, aí parece um circo. Então não são só nossos arquitetos, não. Eu acho que falta física para todos os arquitetos no mundo. Mas no passado os arquitetos faziam um monte de matemática, né? É verdade. E resistência dos materiais também. É verdade, porque tem direito de construir até prédio de 2 andares. Engenheiro agrônomo no Brasil ainda pode construir até. Eu me contra isso, né? No conceito, mas fiz muitos inimigos dos arquitetos. Falando em materiais, eu puxei o assunto de materiais de carbono. Você vai demorar muito para virar com Silício? Então, de novo, esse é um bom exemplo de tecnologia versus economia. O transistor mais rápido que existe no mundo hoje é feito à base de nanotubos de carbono. Mas você não vai substituir no seu laptop. Não vai, porque o silício não só é muito mais barato, você tem. Cada vez que você vai montar uma planta nova de fabricar silício, é um investimento medido em dezenas de bilhões de dólares. Você não vai abrir mão dessa tecnologia tão cedo, a menos que você realmente precise dela. Você não precisa dela agora. Então, fazendo inovações de arquiteturas do silício, agora com processadores com arquitetura 3D, então o silício vai estar aí por mais tempo. Agora, se você pensar e dizer qual é o melhor, nanotubo de carbono é o transistor mais rápido que existe, melhor que o grafeno. Mas não, você provavelmente não vai ver na sua vida, a menos que a gente ganhe essas décadas extras aí
Logo, você não vai ver o grafeno substituindo processadores de silício. É uma tecnologia robusta, né? Bem estabelecida e com custo-benefício otimizado. Retomando, talvez a opção de retirar algumas disciplinas poderia pelo menos antes passar por uma avaliação, né? Um físico, por exemplo, um como antes de uma aula. Mas a universidade é sempre assim. Uma pessoa sempre acha que não tem que tirar, o outro lado que tem que tirar, quem tiver mais força política leva no braço, né? Não é argumento racional que ele usa também, não se aplica nem na universidade. Você tem que rever seu conceito de racionalidade. Nós falamos sobre algumas. Como você é o cara que faz mais perguntas, então você recebeu. Falando sobre algumas formas de energia, biomassa, nuclear, petróleo, né? Já existe um consenso de que o ideal seria vários tipos de. A matriz híbrida, né? Já existe também um consenso, uma proporção, talvez, de cada uma delas? Ou ainda Não, o ideal é que você vai migrar para solar. Nada é melhor que energia solar. Mas, assim, Hoje o custo é o único impedimento não de seria fazer. a única, existe a Não, é ideal que ela proporção, seja única. Nada é melhor que energia solar. Mas ao solar ela ainda oscila muito, né? Então, você precisa, então, é o problema do armazenamento, que a Dilma falava. Como é que nós vamos estocar o vento, né? Exatamente, não dá. Mas a energia solar você pode estocar. Olha, Mas a tecnologia ainda não é suficiente no volume que você precisa. A gente não tem mega baterias. Não tem problema esse. Você precisa desenvolver a tecnologia de supercapacitores, que ainda é. Hoje já é boa, mas não para alta potência. Então tem um caminho muito longo, mas com o avanço de perovskitas, essas novas gerações de células solares são cada vez mais baratas, a tendência é você migrar. Não afeta muito a paisagem, você põe no seu teto, né? Você liga na Alemanha, você vende o excesso da sua casa que você não usa, alimenta o sistema. Melhor do que, tudo bem que a energia eólica é efetiva, mas é um estrago visual, o ambiental também, né? Acho que talvez uma cidade de energia solar não seria tão efetiva, porque tipo, já temos, sei lá, 20, 30 casas na mesma área. Você acha que é... Não vou dizer que é nuclear, né? Esse tipo de Não, coisa. você não tem limite para você usar solar. Claro, Um você segundo pode- do você sol- pode botar um campo, você dorme na Amazônia e botar dentro. 1 segundo do sol é todo o tempo que os humanos estão na Terra. Você pode colocar quantas casas você quiser. A gente consegue pegar tudo. Não consegue pegar tudo, mas você tem essa tecnologia das antenas inteligentes, que se movem. O girassol já sabe fazer isso há alguns bilhões de anos. Né? O girassol, sério. Às vezes não vale a pena no Brasil o custo de você ter o sistema que roda. Porque aqui tem tanto sol, mas em alguns países da Europa, por exemplo, eles usam o sistema que move para otimizar a energia solar, certo? Mas tem um custo. É o software, é as máquinas que giram. No Brasil, às vezes, nem vale a pena o custo. O custo de você otimizar para só girar, o sol que a gente tem aqui, às vezes não vale a pena. Então é melhor deixar o sistema fixo do que pagar pela mecanização de girar, o software de controle e todos os problemas que você tem. A única outra problema ou impedimento de energia solar ia ser a área que esse negócio iria construir, por exemplo. A energia Sim. solar é suficiente para alimentar uma cidade como o Natal ia ser Então, os telhados uma lá. área do tamanho do Natal. Tem telhado nos prédios, tem desertos, né? Tem caatinga, mas Pode colocar no mar. Também as placas, elas não são utilizadas para Não. essa região. Então, É. a eficiência é muito baixa. Mas em 10 anos você vai ter uma migração expressiva para a energia solar. Perovskitas, essas células solares novas, você vai ter migração. Está ficando cada vez mais barato. É um problema econômico, não é um problema de tecnologia. E se você solucionar a outra ponta, aí está resolvido. Porque como armazenar? No dia que está nublado, você precisa tirar a sua energia de algum lugar. E aí você não tem as baterias o suficiente para você armazenar essa energia, né? E tem um lixo que isso gera, por exemplo, na pegada ecológica, na produção, na extração desses materiais para fazer um painel e também quando Isso. os painéis solares forem descartados uns 15 ou 20 anos depois. Isso pode gerar muitos problemas ambientais se não for Sim, o problema do silício é ser o descartado. ambiental, né? Porque o silício requer muita energia para ser gerado e ele tem uma vida extremamente longa. Mercúrio também, que vai no painel solar. Mercúrio é tóxico para sempre, diferente. Bom. Mercúrio. Mercúrio é tóxico para sempre, não decai. Mas o que a gente devia estar se preocupando hoje é com a quantidade de microplásticos que a gente está consumindo.
Uma pessoa em média está consumindo o equivalente ao plástico que tem num cartão do banco por ano. Nossa sorte é que o plástico não é algo muito reativo, né? Senão nós estaríamos num problema bem maior. Mas você imagina isso? A gente está consumindo o equivalente em plástico de um cartão de banco por ano. Se você tomar chá, você está consumindo muito mais. Aí isso também está indo para o mar. Eu acho que o maior problema que a gente tem de energia, de crise energética no planeta hoje é eficiência, sabe? A gente tem energia renovável, só que ela não tem eficiência necessária para ter toda essa demanda. E a única... Nós temos eficiência, mas não temos dinheiro para pagar pela eficiência. Então, sei lá, um painel Se quer trocar seu painel solar por acidente de galho, sua eficiência vai multiplicar por 10. Você quer pagar 100 vezes mais? Não. Então. Sei lá, é a única outra coisa. Nosso problema hoje não é tecnologia, nosso problema é economia. Você tem que achar soluções que são soluções economicamente viáveis. A mesma coisa dos computadores. Os computadores, né, na época, os computadores que, por exemplo, que controlavam a defesa nos Estados Unidos, os supercomputadores eram todos com acidente de galho. Porque nesse caso, com os militares, dinheiro não é problema, certo? E você não pode arriscar. Mas o silício evoluiu tanto que hoje você não tem mais praticamente aplicações usando computadores, precisava refrigerar um hélio líquido às vezes, usando acidente de galho. Primeiro que não ia ter acidente de galho suficiente no mundo para você trocar. Silício é basicamente areia, né? Você funde a areia, esse é um bom exemplo, onde você transforma matéria-prima que não vale nada, vai lá na praia e pega 200 kg de areia, quanto vale? Quanto vale o seu chip de dióxido de silício no seu celular? O que tem entre ele e outros? Conhecimento, né? De transformar matéria-prima num produto que gera riqueza, que gera emprego. Isso é o que é ciência e tecnologia. Exatamente. Não vai faltar areia para você fazer nada. Silício não vai, a eletrônica não vai morrer por falta de areia. Né? Nem de carbono também, que é outro elemento super abundante, né? Ainda que o silício seja o material mais abundante em termos de minerais, eu não sei se ele é o mais abundante, mas certamente é um dos mais. Né? Eu vi uma matéria recentemente falando que para você desenvolver certos dispositivos eletrônicos, você precisa não somente do silício comum que você encontra em qualquer canto, mas você precisa de um processo de purificação. Sim, mas esse é o processo normal, esse é o processo normal. Pode ser Isso. muito caro, e dependendo do silício que você extrai também, ele pode se elevar ou cair o preço. Tanto que quando você tem aplicações nobres, você não usa areia, você usa o quartzo brasileiro, que é o melhor do mundo. É um negócio que é a pegada ecológica aqui, a extração, a fabricação e a produção de alguma coisa já é. Por exemplo, a pegada ecológica de silício tem a função dele, então você faz... Você tem que dopar o silício. E esse processo de fusão por zona é a base da microeletrônica. E esse é um processo caro em termos energético, em ambiental é um problema. Mas você faz por questões econômicas. Se você quer uma aplicação mais nobre, você não vai partir da areia, digamos. Não é a areia que se usa, mas você vai usar o quartzo. E o quartzo do brasileiro, o ônibus espacial americano que tem que usar as placas que tem que esfriar, né, usa quartzo Brasil. Então, ao invés de você estimular o mercado não só de extração, mas também de reciclagem, pelo menos por silício, isso seria possível? O silício não é um problema ambiental porque a quantidade que você usa, que você descarta dele é relativamente pequena. Né? O plástico que envolve a eletrônica é muito mais complicado. E você tem esses absurdos de mandar... Tem um monte de ouro nas trilhas, né? Se você abrir qualquer produto eletrônico de boa qualidade, as trilhas são de ouro no circuito, certo? A pobreza na África é tão grande que eles têm gente, eles mandam todas essas placas e tem gente que fica arrancando o ouro dessas placas, de tão pobre que é o salário na África, que vale a pena economicamente manter gente fazendo isso. É um absurdo. Joga um monte de lixo na África, das placas eletrônicas, e o cara fica arrancando o ouro das trilhas, porque a mão de obra é tão barata que o processo é economicamente viável.
Então tem um monte de coisa que a gente tem que resolver antes de pensar em contaminamento. Tem gente morrendo de fome, tem gente que ganha $1 de salário. Não são poucos lugares do mundo que você tem isso, né? E ao mesmo tempo você desperdiça quantas toneladas de alimentos por ano, e tem gente morrendo de fome. Tem um monte de problema de distribuição e otimização de alimentos, e são problemas muito mais sérios do que você está preocupado se você vai jogar seu silício no ambiente, né? E dependendo do estágio de civilização que você está, os problemas perdem importância relativa. Você vai da África, é um absurdo. Você vê alguns documentários de escola, você vê lá, às vezes até criança mexendo nisso daí. A gente não pode falar muito não, porque a gente tem no carvão do Brasil, as crianças perdem até as digitais, às vezes, né? De trabalho insano que é. Então a gente tem problemas muito mais sérios, mas você só vai resolver isso com educação, com ciência, com tecnologia. Senão a gente vai ser um país de terceiro mundo para sempre. Cada vez mais você está vendo, né, que o negócio de avançar, levamos décadas para construir algumas coisas que podem ser destruídas. A Rússia é um bom exemplo. Com a queda da União Soviética, houve um êxodo brutal de cérebros na Rússia, tá? Esvaziou praticamente a academia russa. Hoje eles têm dinheiro sobrando aos montes na academia. Você não reconstrói de uma hora para outra. Não adianta ter dinheiro daqui a vários anos, você vai levar décadas para reconstruir o que você perdeu em alguns anos, né? E destruir é sempre muito mais fácil do que criar, né? E recursos humanos, se você tem gap de gerações, você perde a cadeia. Certo? Porque o estudante de iniciação científica aprende um pouco com o cara de mestrado, que aprende um cara com um pouco de doutorado, que aprende com o pós-doc, que aprende com os professores assistentes, e assim vai a cadeia. Se você corta o fluxo durante alguns anos nessa cadeia, uma parte do conhecimento vai ter que ser reaprendido de novo sem o ciclo, né? Então é sério. Formação de recursos humanos. E aí você vê um exemplo. Eu dou um exemplo no Texas, que é onde eu tenho uma colaboração muito grande. A Universidade do Texas em Dallas. A cidade da região de Dallas tem a TI Instrumentos, a Texas Instrumentos, que na época fazia cálculo. Provavelmente vocês não, mas seu pai talvez usaram calculadoras da Texas, né? Que era uma das fábricas. Depois eles migraram para telefonia e tal. O chip deles ainda continua sendo um grande fabricante de chip mundial. A Texas Instruments chegou na Universidade de Dallas e falou: a gente vai ter uma fábrica para montar na Ásia, mas a gente gostaria de manter aqui com o compromisso de vocês melhorarem o custo de engenharia de vocês. Porque aportaram $300 milhões da empresa para melhorar, para investir na universidade. Porque eles sabem que sem bons engenheiros, você vê isso no Brasil, você imagina isso no Brasil, alguém chegando e dizendo: nossos engenheiros estão ruins, está aqui esse dinheiro, vamos ajudar a melhorar o curso. Eu só vi uma vez. O Sérgio de Moraes dava todo ano $1 milhão à escola. Colorado, quando ele foi aluno. Pois é. O Itaú pagou a reforma do teatro da USP e os alunos fizeram uma tremenda balbúrdia, para usar a nomenclatura moderna, dizendo que estavam vendendo a universidade. A gente tem que avançar em pensar novas formas de financiamento para a universidade, porque só dependendo dos recursos públicos esse tempo está mudando, né? E tem que abandonar algumas ideias políticas ultrapassadas, mas, em geral, que a indústria é ruim, gostam de tirar dinheiro da universidade vendendo alguma coisa, mas eles poderiam bem te doar. Então, mas algumas ações às vezes esbarram em uma péssima propaganda negativa. A legislação, a universidade aqui tem dificuldade de receber doações. Daí, a legislação... Isso. Se você quiser doar dinheiro para a universidade, é um parto, literalmente um parto. Inclusive, recentemente eu estava fazendo um projeto sobre divulgação científica e eu acabei esbarrando com a legislação que existe atualmente para incentivo a atividades de inovação. Primeiro, como qualquer outra legislação, ela é muito complexa. Esse novo marco regulatório já foi um avanço, não é um Abrastemp, mas já foi um avanço, né? Se você está reclamando, você precisava ver isso antes do marco regulatório, que era muito pior. Pois é, aí não é criticando as atividades que existem de incentivar a cultura, por exemplo,
mas eu senti uma facilidade e um entendimento muito mais fácil das atividades de incentivo à cultura de empresas terem abatimento de impostos por incentivarem cultura, artes, etc., do que, por exemplo, empresas investirem diretamente em universidades para fomentar atividades de pesquisa e inovação. Então, talvez isso seja uma questão política. Mas é uma questão de visibilidade, né? Se o cara patrocina uma peça, todo mundo que vai no teatro vê o nome da empresa. Se o cara financia seu laboratório na universidade, cadê a visibilidade da coisa? Então, essas ações de divulgação científica são importantes também para mostrar para a sociedade para que serve a universidade, né? E quem paga a universidade, no fundo, é o contribuinte. Ele tem que ter um retorno para ele. Tudo bem que seja conhecimento puro, mas o desafio do Brasil, se você for olhar para os números de artigos publicados, citações, Brasil, Rússia e Coreia do Sul, e Índia, que são parecidos com a gente está no mesmo patamar. Publicações, citações. Agora, quando vai para o número de patentes, a gente está em último lugar, mas não é longe aqui, digamos. Não, está longe lá em Macaíba. E se você não transformar conhecimento em riqueza, você não vai dar o salto de sair do terceiro mundo. Esse é o desafio do Brasil, transformar conhecimento em riqueza em empresas que geram emprego e alimentam o circuito. Por exemplo, a Unicamp, nesse sentido, foi pioneira no Brasil com a agência de inovação. Criou uma agência de inovação. E hoje você tem mais de 300 empresas que saíram ou de ex-alunos da Unicamp, ou de ex-professores, ou ex-funcionários, ou startups que foram criadas lá. Essas empresas empregam, na região de Campinas, 20 mil pessoas, não é pouco, e faturam quase 4 bilhões de reais ano. Se você pensar em imposto que essa empresa está recolhendo, daqui a pouco, se você manter esse fluxo por mais 40 anos, só os impostos que essas empresas geraram pagaram a universidade. Né? E tudo começou na física com a eletrônica. Com a eletrônica. E se você usou o iFood, você está pagando royalties para a Unicamp, provavelmente. Uma das empresas veio do iFood. Só uma estatística interessante que eu acabei me deparando é que das pesquisas mundiais, os 1% mais publicados são considerados pesquisas de ponta. Aí desses 1%, 0,73%, ou seja, menos de 1%, do 1% é considerado pesquisa de ponta brasileira. Não, a gente não tem empresa. Os Estados Unidos, as empresas financiam pesquisa, né? Então, enquanto que a gente é parece que 13º em número de publicações, em pesquisa de ponta a gente vai lá para baixo. Só para dar um exemplo para você, a Lockheed, a empresa americana de defesa, fabrica alguns caças daí. Ela tem um portfólio com o governo americano da ordem de 100 bilhões de dólares em contratos. 100 bilhões de dólares. Só ela tem 2.000 PhDs em computação. Isso é quase o número de doutores de computação trabalhando no mercado no Brasil. Uma única empresa americana. Aí você vê a diferença do gap tecnológico que a gente tem. Uma forma de perceber também é quando a gente participa de algum congresso. Um congresso grande mesmo. Tem muito trabalho bom, muito trabalho que pode surgir patente disso daí. E a gente não vê empresa. No Brasil não tem tradição ainda, mesmo com esses programas de aula, não tem tradição. Então tem muita coisa que já está assim, em estágio de patentear, de vir para o mercado, mas não tem quem compra. Isso, se você não resolver isso, você não vai sair do terceiro mundo. Brasil. Mas a competição também é desleal, né? Eu lembro de um ano na conferência do MRS em Boston, que é a grande conferência de materiais do mundo, na ordem de... Tem sempre 5 mil pessoas nesse evento. E aí era um ano especial da NASA, eu não lembro exatamente qual que era. E aí o cara, na hora do almoço, eles têm um negócio que dão uma pizza e uma palestra mais geral, não é tão específica, para pegar todo mundo. São temas mais leves na hora do almoço. Aí, esse cara da NASA deu uma sobre, chama o programa de satélite. Aí no final, daí, como era um ano especial, não sei o que eles estavam comemorando, eles iam abrir chamadas para quem não era exatamente do circuito espacial, mas só pequenos projetos. Aí uma pessoa lá perguntou, pequenos projetos? Até quanto? Até 300 milhões de dólares. 300 milhões de dólares é o orçamento do CNPq, talvez por mais de uma década, né? E agora vai ser talvez um século. Será que uma das coisas que estava estudando era que uma boa parte da pesquisa brasileira é financiada pelo governo. Uma boa, quase 100%. Será que isso não chega a ser um ponto? Será que isso não chega a ser um problema?
É um problema, cadê as indústrias? Não tem. O problema seria incentivo. se não existisse. Não, Porque não- nos Estados Unidos também. Também tem uma boa, indiretamente tem muito dinheiro. Mas né? não é questão de o governo investir em pesquisa, é questão de não ter outras pessoas interessadas em investir em pesquisa no Brasil, porque não há zero incentivo, não há. Mas quais são as empresas brasileiras que sobreviveram? Ó, existem as empresas de petróleo. Petróleo? investem. Mas a Petrobras sempre investiu. Mas a Petrobras não é estatal. É. Sim, apesar no papel não ser, é estatal. mas, Quer dizer, nenhuma empresa privada financiaria a pesquisa em águas profundas, porque não valeria a pena economicamente pagar um programa desse que levou décadas, né? Economia. Mas eu digo, mas só a tecnologia da Petrobras só é líder no mundo em águas profundas porque era uma empresa do governo. Nenhuma empresa particular investiria o volume de dinheiro que foi feito nesse programa, porque o retorno econômico era questionável, certo? Com isso, a Petrobras se tornou a melhor empresa do mundo em águas profundas. É verdade. Então você tem que ter o governo para financiar alguma. Mas os Estados Unidos faz isso indiretamente. Quando ele dá um contrato para a Lockheed de 10 bilhões de dólares para otimizar um caça dele, e você diz que a pesquisa da Lockheed é a pesquisa de uma empresa privada, é meio loop, porque o dinheiro veio de contrato com o governo americano, que o dinheiro é público. Quem é que vai comprar a caça? O próprio Exército, a Força Aérea, de novo, é um círculo, né? E os empregos. Mas tem que ter, se você quer inovação de risco, se você tem inovação de risco, você tem que ter dinheiro não privado, porque o sistema privado ele visa o lucro. Você não pode nem questionar, o cara vai arriscar. O mais próximo disso são as empresas farmacêuticas, né? Ele fala assim, arriscam. Hã? Ou a SpaceX da vida. Mas aí o cara está fazendo mais um hobby porque ele não tem onde gastar dinheiro, não é uma ação. Ele não vai querer ganhar dinheiro com isso. Talvez ganhe, mas esse não é o objetivo primário quando ele começou esse projeto. A indústria farmacêutica é da parte da indústria que investe mais. Ela investe 30% do faturamento dela em pesquisa e inovação. E para cada produto que dá certo, você tem 10 que não dão certo. Então, esse que dá certo tem que pagar os outros. Por isso que a patente é importante. Tem gente que é contra a patente. Se você tirar as patentes do jogo, acaba novos medicamentos. Porque nenhuma empresa ela tem que fazer dinheiro, ela tem que ganhar dinheiro. Agora, você acha que a empresa vai fazer doenças negligenciadas de terceiro mundo? Não. O governo tem que entrar. Você não vai ver ninguém fazendo remédio para pobre na África. Ninguém vai comprar. Então, no sistema capitalista, o objetivo é lucro, certo? Ninguém está aí para o bem da humanidade. O cara está lá, os acionistas querem ganhar dinheiro. Ele vai fazer onde dá lucro. Mas tem um monte de doenças que essas empresas de farmácia jamais vão estar interessadas em desenvolver medicamento. Se você não tiver uma ação governamental financiando, né, isso daí não vai ter medicamento para essas doenças. Talvez se tivesse um monte de americano rico sofrendo do mal de Chagas, já tivesse um fármaco para isso. Mas para isso deve existir governo. Para isso tem que ter ação governamental. Mas nos Estados Unidos é meio falácia falar que a pesquisa vem quase toda do setor privado. Não, vem do setor privado, mas você tem que ver que às vezes a origem desse dinheiro é pública. E o exemplo de defesa defesa onde consome. O orçamento americano, o item número 1 é a defesa de gasto. Tá? Então não só ele financia, é um círculo, né? Financia o circuito. Através de contrato com as empresas, financia a pesquisa. E o Instituto Nacional de Saúde, lá o também. MIH, também financia pesquisa também. na área biomédica. Depois do Departamento de Energia, provavelmente o maior orçamento de pesquisa é do Departamento de Saúde. E o de defesa também. O defesa é o número 1. Os Estados Unidos gastam em defesa mais do que o resto do mundo somado. E defesa é tecnologia de ponta, literalmente de ponta. Não tem opção militar, não existe segunda. Você não faz segunda categoria em militar, né? Se aquele míssil que tem que interceptar não intercepta, você destruiu Nova York. Então não tem como poupar recursos para fazer. E é onde os físicos têm grandes contribuições, né? Essa nova, por exemplo, mudou o paradigma, né? A gente vive na época da Guerra Fria, tinha o que eles chamavam do detente. Você não mandava, porque se você destruísse você sofria retaliação com os mísseis disparados, né? Agora tem esses mísseis hipervelocidades, onde, no princípio, você quebrou esse negócio. Então, vai haver uma reconfiguração
geopolítica no mundo com base nessa nova geração de armas. Em princípio, você não consegue interceptar mais esses mísseis. Então, se você tiver número suficiente desses mísseis num ataque coordenado preventivo, você liquidou a defesa do país. Então, você mudou a correlação de força. A China já está com os delas, a Rússia tem um programa super avançado e, surpreendentemente, aparentemente os Estados Unidos estão atrás, né? Mas com o dinheiro que eles têm, logo, logo essa diferença vai ser resolvida. Gente, como vai dar 9 horas agora, é o horário mais ou menos de acabar, então, professor, se você quiser falar mais alguma coisa... Não, eu acho que foi, esse bate-papo foi muito legal. Parabenizar vocês pela iniciativa. Precisa mais disso, a gente precisa chegar na sociedade para mostrar primeiro porque ela deve continuar nos financiando e o que é que a gente oferece de volta para eles, né? Porque às vezes a visão externa da universidade é que simplesmente a função da universidade é formar gente, né? Que é dar aula. Até o nosso ministro fica calculando nosso salário pelo número de aulas que a gente dá, né? É mais do que isso, né? Nos Estados Unidos, a universidade é parte importante do desenvolvimento tecnológico americano. É o que alavanca a riqueza americana e a inovação tecnológica. Sempre contou com os melhores cérebros, todo mundo que é aí nos Estados Unidos são as melhores condições de trabalho. E isso daí é a origem da riqueza americana. Os chineses agora entenderam e estão revertendo, né? Os chineses querem ter 20% de todos os professores deles estrangeiros. E eles estão oferecendo condições de trabalho muito vantajosas. Já não sai mais tanto chinês, já tem americano indo trabalhar na China. E a China é a nova superpotência, não só econômica, mas como eu recomendo fortemente que vocês leiam esse artigo, esse comentário que tem na Nature dessa semana, como que a ciência transformou a China numa superpotência, não só científica, obviamente, mas numa superpotência econômica. A mesma receita foi usada pelos americanos. Os americanos ficam com isso. O poder dos americanos está nas universidades. Nas universidades. Onde você acha que nasceu todos esses produtos desses daí? Quase todo é protótipo das universidades. Ou de ex-alunos, ou de alunos que ficam tão espertos que saem da universidade antes, tipo Bill Gates, Steve Jobs, e vão montar suas empresas. Zuckerberg. Mas na verdade a contribuição brasileira no Facebook é subestimada, né? Porque o Saverin tentou uma ideia muito parecida no Brasil, só que não tinha mercado para. Mas ele fez coisa muito parecida. Ele saiu rico nessa brincadeira do Facebook. Muito rico. O fundador do Facebook também, né? Obviamente, né? Até no Brasil, os casos de sucesso industrial nasceram na universidade. Um deles foi a própria Petrobras. A Embraer. A Embraer e a Embrapa. E a Embrapa. Então, é até sintomático que a Petrobras esteja sendo desmontada. Se não fosse a pesquisa da Embrapa, a gente não teria soja no Cerrado. Pois é. Isso daí foi um trabalho quase só de uma pesquisadora alemã, né, radicada no Brasil, que criou esse programa. E toda a riqueza do Cerrado brasileiro de soja, muita Embrapa. E hoje a Embrapa está largada aí. E a Embraer entregaram uma bandeja a troco de banana. A Embraer foi uma decisão comercial, né? Não tinha muita opção. Se o governo quer que o país se desenvolva, tem de investir, tem de tomar decisões, como o americano faz. Então, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. Espero que você me convide outras vezes.